dúvida eu vou passar, tudo bem? A gente continua vendo teoria keynesiana e economia de curto prazo e chega hoje a uma parte bem interessante da teoria keynesiana, que é a cruz keynesiana. O que é isso? A gente vai começar a compreender quais são as determinações ou quais são as características dessa cruz, que tem um objetivo bem simples. Ela relaciona demanda agregada à renda da economia. Para começar, antes de começar, a gente vai unir os assuntos que a gente viu até hoje. Vamos na luz. Que é que eu tenho aqui. Vamos adicionar. O que é que a gente tem? A gente tem que o consumo vai ser dado pelo consumo autônomo, C0 ou Azinho, tanto faz, mais Czinho pequenininho, Y. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho que a função consumo é dada pelo consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir multiplicada pela renda da economia. Isso aqui foi o que a gente viu há algumas aulas na função consumo. O que é que eu preciso compreender mais? Eu tenho que I vai ser igual a I0, ou seja, o investimento é igual ao investimento autônomo. O investimento é igual ao investimento autônomo. O que é isso? Eu posso dizer ainda que o investimento será uma função dos juros, mas não a função da renda. Isso aqui se chama função investimento, que foi o que nós vimos. Está aqui na lousa. O que foi que nós vimos ainda? A gente viu que os gastos do governo eram chamados de gastos autônomos, G0 ou G barra. Isso aqui é a função gastos do governo ou apenas gastos. A gente viu ainda que x é igual a x0, que é a função exportação. Vamos só anotar aqui. E a gente viu ainda que m é igual a m0, função importação. Então, foram essas as funções que nós vimos nas últimas aulas. E você deve me perguntar, sim, mas e a função impostos? Para simplificar, eu vou dizer que a função imposto é 0, só para simplificar a vida da gente. Mas, se ela entrasse, ela seria T é igual a T0 e ela entraria na renda disponível. Só para deixar mais completo, vamos analisar na lousa. Eu poderia dizer ainda que essa função consumo depende da renda disponível. E aí, o que é que vai ser consumo? Consumo vai ser igual a C0 mais Czinho, Y menos T, onde T é a função tributos ou apenas tributos. Então, função tributação. É isso que eu preciso que você compreenda. Então, essas são todas as funções. E aí, finalmente, o que é a demanda agregada? É a soma de cada uma dessas funções. Vamos ver na luz. Como é que eu determino a demanda agregada? A demanda agregada, que eu vou chamar de E ou que eu vou chamar de DA, tanto faz, vai ser C mais I mais G mais X menos M. Isso aqui é a função demanda agregada. E aí, para deixar a coisa mais completa, que eu preciso compreender a demanda agregada, que ela vai ser igual a C0 mais Czinho Y mais I0 mais G0 mais X0 menos M0. É isso que a gente tem na função demanda agregada, ela agora maiorzinha, concentrando as demais funções. Então, eu tenho a função consumo, função investimento, função gasto, função exportação, função importação. Se fosse o caso, ao invés de Y, eu posso colocar também YD na lousa.
eu posso colocar aqui um YD, só para dizer que é o Y disponível, mas é exatamente a mesmíssima coisa, está ali expresso na lousa. E aí, o que eu quero que você compreenda na aula de hoje? É essa determinação entre demanda agregada e os demais componentes, os demais agentes da economia. Então, o que é a procura agregada? O que é que faz com que haja a soma agregada das despesas? É a união do consumidor, da empresa, dos gastos do governo, exportação e importação. O que é que nos observou? Que essas variáveis aí podem ser expressas através de uma coisa chamada de cruz keynesiana. Então, eu posso pegar as informações que estão aí e determinar qual será essa cruz keynesiana. Vamos ver como é que isso pode ser simplificado na lousa. Vamos analisar. Imagine que eu tenho aqui o consumo em função da renda disponível. Só para facilitar. E aí, o que eu tenho? Lá naquela aula de função do consumidor, quando sai função consumo, eu tinha que, em vez de ser Bzinho, era A e aqui era B. Então, o que é que eu tinha? À medida que a renda aumentava, o consumo também aumentava. E quando a renda era zero, o consumo era exatamente o que a gente chamou de consumo autônomo. E aí, à medida que a renda aumenta a partir do zero, à medida que essa renda aumenta, o consumo aumenta, e aí vai aumentar em quanto? Vai aumentar de acordo com o declive que é dado pela propensão marginal a consumir. Então, se a renda saiu de 100 para 200 e a propensão marginal a consumir é de 0,8, o meu consumo saiu de 80 para 160. Então, ele cresce, mas ele não cresce, ele cresce na mesma proporção que a renda, mas não cresce no mesmo volume que a renda. Cresce em uma proporção menor, chamada de propensão marginal a consumir, e essa propensão marginal a consumir será menor do que 1, devido à lei psicológica fundamental. Lembra de sair da aula passada. E aí, o que eu quero? Eu quero estabelecer a relação agora, não entre consumo e renda disponível. Eu quero saber qual é a relação entre despesa e renda. E aí é que eu vou começar a desenhar o que a gente chama de cruz keynesiana. Vamos na lousa. O que é que eu preciso compreender? Eu preciso compreender como é que existe a determinação de renda na economia. Como é que isso pode ser feito? Vamos voltar na lousa anterior. Tem isso aqui, vejam só. Digamos que aqui, ao invés de ser consumo, eu vou medir que chama despesa. Despesa, esse Ezinho é de despesa, diz despesa em inglês. Então, começa lá com E. Então, eu quero medir a despesa. O que é que eu tenho? Que a única variável que depende da renda é o consumo. Vamos voltar na lousa. Se eu separar, investimento não depende da renda, é autônomo em relação à renda, depende dos juros. Gasto do governo é autônomo em relação à renda, depende dos objetivos das políticas do governo. E nós determinamos que exportação e importação também são autônomos. Só lembrando, mais uma vez, e reforçando a ideia, a hipótese de que a exportação e importação, aliás, que a importação é uma variável autônoma, não é uma hipótese tão forte assim, mas ela é empregada. Então, o que eu tenho? Eu posso pegar a função consumo, que é o que está mostrado naquela cruz keynesiana, e adicionar todos os outros agentes, empresas, governos e resto do mundo. Se eu fizer isso, como não há nenhuma outra variável que seja afetada pela renda, o que vai acontecer é um deslocamento paralelo daquela curva da função consumo. Como é que eu vejo isso na lousa? Vamos analisar. O que eu tenho é que essa função consumo vai sofrer um deslocamento paralelo. E aí eu vou chamar essa linhazinha, que está bem retinha, de E ou de Z.
E isso aqui vai ser a minha demanda agregada. Isso aí mostra o quanto o consumo global aumenta toda vez que a renda aumenta. Então, é isso que está sendo mostrado na lousa. Por que a gente vai analisar dessa forma mais simplificada? Porque eu estou dizendo que nem investimento depende da renda, nem importação depende da renda. Por isso que o deslocamento é dado de forma paralela. Se eu considerasse que o investimento e que a importação dependem da renda, esse deslocamento não seria paralelo, seria um deslocamento mudando o declive ou a inclinação. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, a gente considera que é tudo exógeno, que não tá, que é tudo autônomo ou exógeno, e aí que não afeta a inclinação. E aí, o que é que eu quero? Eu quero saber qual é a renda de equilíbrio na economia de acordo com a demanda. Vamos na lousa. Para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um produto chamado produto de equilíbrio. Como é que ele é feito? Ele é feito traçando uma curva de 45 graus. Considerem isso aqui do fundo do coração de vocês. Não está não, mas enfim, considerem que aqui tem 45 graus. E que essa curva mostra quando a renda será igual à despesa. Então, todos os pontos ao longo dessa curva, que, de novo, não está a 45 graus, mas considerem que esteja. Todas as vezes que essa curva ela é construída, ela diz que renda é igual a despesa. Aquela questão lá de PIB igual a DIB lá do módulo 1. E aí, o que é que eu observo? Eu vou observar que a curva de 45 graus vai cruzar a demanda agregada em um único ponto. Que ponto é esse? Vamos na lousa. É um ponto chamado de ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse nível de produção que está sendo construído aqui, esse Y0, vai ser o Y que será consumido por famílias, empresas, governos e resto do mundo. Então, o que é que eu observei agora? Que é possível estabelecer um ponto de equilíbrio no mercado de bens e serviços. E esse ponto de equilíbrio no mercado de bens e serviços determina qual será a renda de equilíbrio na economia. Então, isso é extremamente importante que você compreenda. Então, digamos de novo, como é que eu acho a demanda agregada? Eu vou achar a função consumo em relação à renda total ou à renda disponível, tanto faz, porque é só tirar a T, então vai ser só reduzir um pouquinho ou aumentar a inclinação, não muda a inclinação de jeito nenhum. Quando eu acho a função consumo, que vai ter a inclinação dada pela propensão marginal a consumir, que vai ser o Bzinho, eu vou somar investimentos, gastos do governo, exportação e importação, e vou ter um deslocamento paralelo da função consumo. Esse deslocamento paralelo da função consumo se chama demanda agregada. É isso que está expresso na lousa. E aí, o que é que eu consigo quando eu faço a inclinação? Eu acho a determinação da renda de equilíbrio. Qual é a importância da determinação da renda de equilíbrio? É que nem há uma pequena produção, nem há superprodução. Vamos analisar na lousa como é que eu consigo observar isso. Vamos ver. Digamos, por exemplo, que eu esteja operando em 1929 nesse nível aqui, que eu vou colocar laranja. Nesse nível aqui, o que é que eu tenho? Vamos marcar aqui. Eu tenho esse nível de produção e esse nível de consumo. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho uma separação, que eu estou marcando com aquela barrinha ali, que mostra a diferença entre o quanto se produziu e o quanto se está consumindo. E esse é um caso onde há hiper ou superprodução. Por que há desequilíbrio? Porque há um aumento, um acúmulo nos estoques. Esse acúmulo nos estoques é negativo para as empresas. E aí as empresas devem reduzir a sua produção para que elas se igualem à demanda das pessoas, à demanda dos agentes econômicos. Do outro lado, vamos na lousa. Imagina o seguinte.
Imagine agora que eu tenho esse nível de produção, que eu vou chamar de Y2. Aqui é Y1, lá é Y2. O que é que está acontecendo nessa situação? Para esse nível de produção, o que é que eu tenho? Eu tenho esse nível aqui de produção e esse nível de consumo. Nesse caso, não vai haver sobra de produto, mas haverá a falta de produto. E aí, nesse caso, as empresas tenderiam a aumentar a sua produção para que elas pudessem suprir o consumo. Na lousa, o que é que vai acontecer? Se eu estou nessa situação aqui de Y2, as empresas tenderão a aumentar a sua produção, as pessoas tenderão a aumentar o seu consumo até que se volte ao ponto A, o ponto de equilíbrio inicial. Então, o que é a cruz keynesiana? É essa figura, esse diagrama, que mostra a relação entre produção e despesa. Se você lembrar lá do módulo 1, a gente viu que tudo que é produção é despesa. Tudo que é PIB é igual a DIB. O que a gente está fazendo aqui agora é somente igualando graficamente essa verdade. E aí, no ponto A, não há superprodução. Então, o que é que acontece? Eu estou numa situação em que tudo que é produzido está sendo vendido, ou para famílias, ou para empresas, ou para o governo, ou para o resto do mundo. Nada está ficando na minha economia, é uma situação maravilhosa. Mas o que vai acontecer em 1929? Qual era o remédio dado por Keynes? Em 1929, a gente estava naquela situação lá de Y1. Eu tinha muito mais coisa sendo produzido do que sendo absorvido. E aí, o que deve ser feito nesse caso? Vamos na luz. Deixa eu ver se eu tenho um gráficozinho branco aqui, que esse aqui está bem riscado. Não, tenho não. Então, vamos voltar aqui. Imagine que eu esteja nessa situação lá, onde eu tenho Y1. Vamos marcar na lousa para ficar bem claro. Eu tenho essa situação, deixa eu só marcar aqui, está laranja, onde há uma sobra bem grande de produtos. Logicamente, essa sobra era bem maior, em 29 era bem grande a sobra. Então, o que o governo disse? Nós temos agora um desequilíbrio. Nós passamos do ponto ótimo e as empresas continuaram produzindo. O que é que nós vamos fazer? As empresas não têm como deixar de produzir de uma hora para outra. É difícil isso. E os estoques já estão formados em Y1. O que é que as empresas precisam? O que é preciso fazer para tirar o país da crise? É preciso que ele volte a ter um equilíbrio. E aí, como é que ele vai voltar a ter um equilíbrio se o produto já está produzido? Isso eu quero que você entenda. Se fosse possível, o ideal seria que a empresa reduzisse sua produção para chegar ao ponto de equilíbrio inicial. Mas não era possível nessa altura do campeonato, porque isso estava generalizado para todas as empresas. Então, o que foi que Keynes disse? Para sair desse problema de superprodução, é preciso aumentar a demanda agregada. É preciso que as pessoas comprem. E aí, qual é o problema? O consumo, a renda, aliás, o consumo das famílias depende da renda. A renda está desorientada. O investimento das empresas depende dos juros, também é muito complicado. O resto do mundo depende da renda do exterior, também é complicadíssimo. Então, o que é que resta? Resta aos governos começar a abrir buracos e fechar buracos. O que é que Keynes dizia? Vamos ver na lousa. Para que fosse possível sair da crise, era preciso que o governo aumentasse o seu volume de gastos. Era preciso que isso aqui acontecesse. E aí, como é que eu vejo isso aqui acontecendo graficamente na cruz keynesiana? É como se houvesse mais um deslocamento paralelo da curva de demanda agregada. Os governos estão gastando mais, a economia toda está consumindo mais. O que é que vai acontecer? Vamos na lousa. Vai haver um deslocamento paralelo, consideremos que isso aqui seja paralelo, da demanda agregada, que também é chamada de E ou de Z. E aí, nesse caso, o que é que está acontecendo? Vai acontecer uma coisa extremamente interessante. Eu tive superprodução,
Mas o governo foi lá e comprou e fez intervenção na economia. Qual foi o saldo na lousa? Aconteceu um outro equilíbrio no mercado de bens e serviços. Eu saí de A e fui para B. Nesse caso, com o aumento dos gastos do governo, o que é que vai acontecer? Com esse aumento de gastos, a gente vai ter mais consumo, vai ter mais renda, vai ter mais emprego, e aí a economia volta a absorver o consumo, volta a absorver a produção. E aí, nesse caso, eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Se eu saio de A para B, não há superprodução, a gente chega ao equilíbrio, os países saem da crise. Foi dessa forma que Keynes determinou qual era, de fato, o poder dos governos dentro da economia. Se os governos aumentassem seus gastos, eles fariam com que a curva de demanda agregada fosse deslocada para cima, e aí a gente haveria a aquisição de tudo que foi superproduzido, voltando a um novo equilíbrio. Foi dessa forma que Keynes conseguiu receitar a solução, e essa receita de solução foi empregada por vários países no mundo inteiro. E aí, inclusive, é nesse contexto que os Estados Unidos passam a se tornar um país altamente consumista. Passaram a consumir muito, porque se eu consumir muito, eu vou tirar o país da crise, e aí isso vem de 1930 para cá. Então, essa é a ideia que eu preciso que vocês compreendam. Está aí marcado na lousa. O que mais eu preciso compreender sobre a cruz keynesiana? Eu preciso compreender um outro lado da cruz keynesiana, que é a função poupança. Então, vamos na lousa. Para não esquecer da função poupança, ela está aqui. Deixa eu só compreender isso. Vejam só. A gente viu que S é igual a menos... Deixa eu lembrar aqui. É 1 menos B... Y menos A. Isso, menos 1 aqui. O que é que acontece nesse caso aqui? Aliás, deixa eu me lembrar, vamos fazer aqui a função poupança para não escrever besteira. Poupança é renda menos consumo. Poupança é igual a Y menos C0 menos CY. Não é isso aqui? S é igual a 1 menos Czinho, Y menos C0. Agora, isso aqui é a minha função poupança em termos de propensão marginal a consumir e consumo autônomo. O que foi que eles disseram? Que assim como era possível ter uma função poupança em relação à renda disponível, aliás, assim como era possível ter uma função consumo em relação à renda disponível, também era possível ter uma função poupança em relação à renda disponível. E aí uma coisa bem interessante, é que quando eu desenho a função poupança, o que é que eu tenho? Eu tenho que, durante muito tempo, a gente faz uma despoupança, ou seja, a poupança ela é negativa até que eu chegue a poupança zero e, a partir daí, isso seja positivo. Vamos ver na lousa. O que é que Keynes dizia? Que se a renda for zero, renda zero, haverá uma despoupança, haverá um consumo grande dos recursos naturais. E aí, à medida que a produção vai aumentando, a gente passa a reduzir a importância dos recursos naturais, troca por recursos industrializados, chega a um ponto onde a gente não despoupa mais, e a partir desse ponto o crescimento da poupança é positivo. Eu tenho uma variação de crescimento em termos de poupança, de acúmulo de recursos, não de redução de perda. Na lousa, a partir desse ponto aqui, eu tenho um acúmulo positivo de poupança dentro da economia. Então, essa é a função poupança, é isso que você precisa compreender. Então, o que é que a gente viu na aula de hoje? A definição mais importante que você não pode, de jeito nenhum, deixar de compreender. É a partir da cruz keynesiana que eu consigo estabelecer qual é a renda da economia. Vamos na lousa, vamos marcar lá na lousa. O que é que eu preciso compreender através da cruz keynesiana? Eu preciso compreender que, através dela, seja no ponto A, que eu vou marcar aqui de amarelo,
seja no ponto B, seja em qualquer outro ponto, eu consigo estabelecer qual é a renda de equilíbrio da economia. Então, qual é a função do mercado de bens e serviços? Finalmente, é determinar a renda de equilíbrio de uma economia. Isso é determinado através do cruzamento da demanda agregada com a reta de produto de 45 graus. E aí, como é que eu faço para alcançar novos objetivos, ou alcançar novos equilíbrios? Segundo Keynes, quando eu tenho um problema de superprodução, esse problema pode ser amenizado se houver o ingresso do governo no aumento dos gastos. E aí o governo vai gastando e a gente volta a ter um equilíbrio de curto prazo. A gente viu ainda que é possível analisar a função poupança, e aí eu tenho um caso de despoupança, passa a ter poupança zero e poupança crescente à medida que a renda aumenta. Quanto maior a renda, maior o volume de poupança. Embora a propensão marginal a poupar, que é dada por 1 menos B, seja exatamente a mesma ao longo de toda a economia. Isso só vai mudar de séculos em séculos. É difícil mudar a propensão marginal a poupar de uma economia. E aí, com isso, com a determinação da renda, através da atuação dos vários agentes econômicos na economia, é que a gente termina a primeira parte do equilíbrio keynesiano, que é um equilíbrio voltado para o mercado de bens e serviços. A partir da próxima aula, a gente vai ver como é que acontece com o equilíbrio na taxa de juros, para, a partir daí, unir essas duas variáveis em um equilíbrio macroeconômico de curto prazo, chamado de modelo ISLM. Então, na próxima aula, a gente vai ver o outro lado da economia. A gente está vendo aqui somente o lado real, a gente vai passar a ver o lado monetário. E aí, como é que o mercado monetário funciona e o que é moeda, a gente vai ver na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá!